galera, eu sou a Mione e sejam bem-vindos ao Entretenimento no Ar. E antes do vídeo começar, já não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do filme A Cabana, que estreia apenas no dia 6 de abril aqui no Brasil, porém eu tive a oportunidade de vê-lo através de um convite da Paris Filmes. E antes de você já começar a querer sair do vídeo porque, sei lá, acha que o filme é acabando, vai ser uma coisa extremamente religiosa, um daqueles filmes que querem te empurrar a religião goela abaixo, não é bem assim. Até eu que não tenho essa visão de Deus e Cristo que as maiorias das religiões cristãs pregam, gostei muito do filme e isso me surpreendeu bastante. Mas antes do vídeo continuar, já quero deixar um aviso que vai ter alguns spoilers. Afinal, é uma análise do filme. Então se você está procurando apenas alguma informação do que esperar do filme, recomendo que você clique no link que vai estar aqui na descrição, que é uma resenha que eu fiz e que ele está livre de spoiler, você pode ler sem problema nenhum. O meu pé atrás que eu fiquei quando fui ver o filme é porque a história fala sobre um cara chamado Mackenzie e que ele perdeu a filha, né, a filha dele foi assassinada e violentada e ele fica muito desgostoso da vida com isso, até que ele resolve voltar à cabana onde tudo aconteceu através de um convite e com isso ele encontra Deus. E aí quando eu vi a sinopse eu já fiquei meio um pé atrás, porque eu tô acostumado com esse tipo de filme assim e eles fogem muito da realidade. Eles colocam muitos elementos fictícios e colocam aquelas coisas muito, como posso falar pra vocês, muita coincidência, e eu odeio isso em filmes. Então eu já fui com o pé atrás, porém eu fiquei bem surpresa ao perceber que o filme ele não faz essa forçação de barra em momento nenhum. Então no filme a gente começa a ver um pouquinho da infância de Mac. Ele teve uma infância meio triste, né, porque o pai dele era um bêbado que vira e mexe batia nele e na mãe dele, ele acabava assistindo isso. E ele se sentia muito culpado por não conseguir proteger a mãe. Tem um momento que ele comenta sobre isso na igreja, que realmente dá aquela dosinha no coração. E numa dessas vezes que o pai dele bateu nele, né, quando ele era mais novo, tem uma cena que é muito bacana, que ele tá saindo e ele encontra uma vizinha dele, o chama para poder comer uma torta. A vizinha é interpretada por Octavia Spencer. E ela vê as marcas que tem no rosto dele e fala para ele que nenhum pai nunca deveria fazer esse tipo de coisa com o filho. E eu vou pedir para que você segure essa informação porque ela vai ser mais importante lá na frente. Bem, com isso o Mac vai crescendo, sempre apoiando o pai, até que um dia, pelo que deu a entender no filme, a sua mãe se matou por não aguentar mais ver o filho apanhando e não poder fazer nada. Isso faz com que o Mac se sinta muito triste e toma uma decisão que nenhum garoto de 13 anos nunca deveria ter que tomar. Ele coloca um tipo de veneno nas bebidas do pai dele e acaba, pelo que a gente entende ali, o pai dele acaba falecendo, né? Não é mostrado muito essa cena, mas mais à frente a gente vem entender isso. Então o Mac cresce, vira um homem adulto e responsável, com 3 filhas e uma linda esposa, aquela família perfeita, bonitinha, que sempre todo mundo idealiza ter. A esposa dele é uma pessoa muito religiosa, que tem um contato assim, com Deus muito forte, no entanto que ela chama ele de papa, né, papai. E o Mackenzie, apesar dele acompanhar a esposa dele nessas idas à igreja e tudo mais, ele não tem tanta fé em Deus. Ele, desde novo, ele já tinha perdido essa sua fé. No começo do filme, tem um momento que o Mackenzie ele resolve acampar com os 3 filhos dele. São 2 adolescentes, e a mais nova, que tem uns 6 anos, se não me engano, chamada Missy. E eles acampam e no último dia a Missy desaparece. Apesar das buscas da polícia e tudo mais, eles não conseguem encontrar a garota. O máximo que encontram é o vestido que ela estava usando quando desapareceu, com algumas manchas de sangue. E tinha sido informado que tinha um cara que estava suspeito de matar crianças ali por perto. Então, por não acharem o corpo da garota, só terem achado o vestido dela, a polícia decreta que ela foi morta e você entende também que ela foi abusada. Nisso, Mackenzie perde totalmente a fé em Deus. Afinal, como Deus deixaria uma criança de 6 anos totalmente pura passar por uma coisa dessas? Então acontece um salto de tempo no filme, a gente vê que o psicológico do Mackenzie está completamente destruído, né? Ele está se afastando de tudo, da família e tudo mais, e ele acaba recebendo um dia desses, que ele está sozinho em casa, um bilhete falando para que ele vá até a cabana
e é assinado pelo papai, né? Não é pelo Papa não, tá, gente? Por Deus, como a esposa dele fala. Ele acha meio estranho, principalmente porque estava nevando muito nessa época, ele não tinha pegados até a caixa de correio, mas ele resolve, ele acredita que pode ser alguma força, né, misteriosa, uma força de Deus, ou alguém muito esperto tentando passar um trote, quando ele fica meio cético sobre isso, e ele acaba resolvendo voltar a essa cabana. Durante o caminho até a cabana, ele se distrai e acaba quase sofrendo um acidente de carro, um caminhão quase bate no carro dele. E aí eu vou pedir para vocês segurarem também essa informação, que ela vai ser muito importante lá pra frente. O Mackenzie, ele chega na cabana, chega lá, não tem nada demais, não tem ninguém, tá nevando pra caramba, entendeu? E ele vê lá a mancha de sangue no assoalho, né? A mancha de sangue ainda da filha dele no assoalho, fica revoltado e tudo mais. E ele resolve ir embora, porque ele percebe que foi tudo um trote, porque não tem ninguém ali esperando por ele. Quando ele tá indo embora, aparece um homem com aparência, sei lá, meio indiana, e fala com ele, dá oi pra ele, e fala para que ele o siga, porque tem uma pessoa esperando por ele. Mackenzie acha estranho, guarda a arma, que ele tinha puxado uma arma para poder atirar no cara, e segue o cara. Conforme ele vai seguindo o cara, tem uma determinada parte que a paisagem muda totalmente. Eles estavam numa floresta em pleno inverno, eles passam a estar numa floresta em plena primavera. E aí, depois desse caminho, eles encontram uma casa, uma cabana. E chegando nessa casa, eles acabam encontrando duas outras mulheres. Uma delas é interpretada pelo Octavia Spencer. Você lembra que ela apareceu lá no começo como vizinha? Então, isso ainda vai ser importante. Segura mais um pouco. E a outra é uma outra mulher mais jovem, mais adolescente, adolescente, adulta, e que ela é uma oriental. E nisso, o Mac pergunta quem são eles, e basicamente o homem indiano, sei lá, ele é Jesus, a mulher oriental, ela é o Espírito Santo, apesar dela não usar esse nome, mas fica claro que ela é o Espírito Santo. E a Octavia Spencer é Deus. E nessa cena Deus diz para Mackenzie que ele preferiu vir numa forma feminina, porque ele acha que ele teria problemas se ele aparecesse realmente lá, se Deus aparecesse para ele realmente como um pai, devido aos problemas que Mackenzie teve na infância. E bem, durante o filme existem vários questionamentos que são feitos pelo Mackenzie para Deus, e um deles é sobre o abandono. Por que Deus tem abandonado as pessoas? Abandonou a ele quando era criança, abandonou a filha dele quando a filha dele precisou, e abandonou até mesmo Jesus. Deus fala que nunca tinha abandonado. Mackenzie fala, cita, né, aquela parte da Bíblia que Jesus fala: por que me abandonastes? Nessa hora, Deus, Octavia Spencer, pega o braço e mostra essa parte aqui do braço, mostrando ter as marcas, as mesmas marcas que Jesus tem dos pregos que prenderam ele na cruz. E ele fala: eu nunca abandonei vocês, eu estive lá o tempo todo. E aí a gente volta para aquela cena logo do início do filme, aonde a Octavia Spencer é a vizinha de Deus. Então nesse momento eu tive duas teorias sobre isso. Que aquela vizinha ela nunca existiu, na verdade, que era Deus ali falando com ele, que geralmente é a ideia mais... é a teoria, né, que as pessoas pensam de imediato. Como também pensei no seguinte: aquela vizinha dele meio que o ajudou, né, agiu de forma protetora com ele. Então pode ser que Deus tenha recorrido a utilizar uma figura que ele visse como sendo uma figura protetora. Então quando ele veio nessa figura protetora. Então aí vocês vão decidir qual é a melhor teoria. Ou a vizinha nunca existiu e era Deus ali representando fisicamente, uma forma que o Mac viu, ou Deus realmente estava lá, mas da forma que ele estava com todo mundo, e ele desceu, ele veio, né, falou com o Mackenzie de uma forma, usando a mesma imagem da vizinha dele. Pelo Mackenzie eu sossegue isso como uma visão mais protetora. Eu confesso que pra mim, a segunda alternativa, que Deus assumiu uma forma de alguém que o Mackenzie considerava protetora, carinhosa, pra mim, eu aceito melhor, até mesmo porque, como Deus tinha falado no início, eu preferi não vir numa forma masculina, porque eu acho que você teria problemas. E durante o filme, tem um determinado momento que Deus assume uma forma masculina, que é um índio nativo americano, eu achei que tem mais a ver, que Deus pode assumir, na verdade, de qualquer forma. Por isso que para cada pessoa pode ser um Deus de uma forma diferente. Isso bate muito com o que eu acredito, a forma de Deus. Que Deus, na verdade, ele tem várias formas, depende da pessoa que está olhando para ele. No caso, para o Mackenzie, era a vizinha e depois o índio nativo americano. Para mim, um dos melhores momentos do filme é o momento que
o Mac ele vai encontrar a sabedoria, que é representada nada menos do que pela Alice Braga, representando muito bem os brasileiros, porque ela simplesmente arrasou. Pra mim foi uma das melhores cenas do filme. O que acontece? Ele tá numa caverna junto com a sabedoria e ele resolve fazer alguns questionamentos para a sabedoria, né? Ele inicialmente pensa que a sabedoria vai julgá-lo, porque pelo que ele fez na infância, é aí que você se liga que ele realmente matou o pai dele, mas ela não julga. Ela fala: não, você julgou sua vida toda, então você é um especialista nisso, e coloca ele sentado para poder julgar algumas pessoas. E ela começa a mostrar algumas cenas de, sei lá, mortes, por exemplo, essas pessoas que estão morrendo em nome de religião e etc, e atentados. Ela vai perguntando: você acha que essas pessoas merecem o inferno? E ele vai falando que sim, que eles têm que pagar, que eles têm que ir para o inferno. Ela vai mostrando várias imagens, e mostra imagens de várias coisas assim, grandes que aconteceram, pessoas que fizeram muitas maldades, e ele fala que essas pessoas merecem ir para o inferno. Então ela mostra uma imagem da infância, uma lembrança, né, do Mackenzie com o pai, do pai dele batendo nele e tal. Aí pergunta: você acha que ele merece ir pro inferno? Aí ele fala: sim, ele merece ir pro inferno para pagar e tudo mais. E vai mostrando várias imagens, e mostra uma imagem de uma criança apanhando do pai, sendo castigada pelo pai. E ela pergunta: você acha que ele merece ir pro inferno, que esse garotinho merece ir pro inferno? Ele fala: não. Ela: você acha que ele deve morrer e ir pro inferno? Aí o Mackenzie fala: não, ele é uma criança, ele é apenas uma criança, defendendo o garoto dessa forma. Ela: pois é, mas você já o julgou, porque ele na verdade é o seu pai. Então mostra essa questão de julgamento. Eu achei bem interessante, uma forma de você refletir bastante, porque a gente vive julgando os outros, e ela fala isso também. A gente julga as pessoas o tempo todo, sejam pelas roupas, seja pela posição social, seja por algum traço da personalidade. Você está sempre julgando as pessoas, entendeu? E sem conhecê-las totalmente, sem conhecer a história delas. E eu acho que isso faz a gente refletir uma coisa muito forte, que é essa questão de quem somos nós para julgar o outro, né? E quando eu falo julgar, não é só você, sei lá, rir, apontar, falar mal dessa pessoa, mas é até mesmo quando você tá, sei lá, dentro do ônibus e entra uma pessoa mal vestida ou algo do tipo, e você já olha de cara feia. Então, eu acho que esse momento fez a gente refletir bastante sobre isso. Continuando com isso, ela mostra, né, em uma determinada parte, os dois filhos do Mackenzie, os que estão vivos ainda, os dois adolescentes. E ela fala: você tem uma escolha, você tem que mandar um deles pro inferno e o outro vai viver no paraíso, algo assim. Mas um deles vai pro inferno. Quem você vai mandar pro inferno? Ele fala que não pode mandar nenhum dos dois. Ela: vamos, você tem que decidir. Um vai pro inferno, um vai passar o resto da eternidade no inferno. Quem você quer que vá pro inferno? Quem deve ir pro inferno? Ele fala que ele não pode decidir isso e tudo mais. E ela continua falando alguns erros pequenos que os dois cometeram, como mentir, se afastar da família e tudo mais. E ele continua gritando: não, eles são só crianças, eles não podem, não sei o que, eu não posso fazer isso, eu não posso mandá-los pro inferno, mande a mim. E aí a hora que ela para, ele fala: eu pago pelo que eles fizeram, mande a mim pro inferno, eu pago por tudo isso, mas deixe eles a salvo, não toque neles, deixe eles em paz. E aí é nessa hora que a gente consegue entender o que a sabedoria quis explicar para o Mackenzie, que da mesma forma que ele não conseguirá escolher qual dos filhos deveria ir para o inferno, né, que ele prefere assumir a culpa, ele prefere que ele sofra as consequências das coisas ruins que os dois filhos fizeram. E a gente consegue entender um pouco a cabeça de Deus, como deve ser, porque pelo que ensinam, Deus ama todos os seus filhos iguais. Então mandar um para o inferno, por mais que ele tenha feito uma coisa errada, é meio complicado. Não estou falando que a gente deve passar a perdoar todas as pessoas que cometem crimes, etc. Não, é só mesmo para vocês refletirem sobre isso. E eu achei esse tipo de reflexão muito bacana, assim, excepcional, de verdade. Essa foi uma forma que a sabedoria usou para poder fazer com que o Mac sentisse aquele conflito sobre julgar as pessoas, sobre a filha dele ter morrido, sobre o assassino da filha dele. Outra forma também muito bacana, é horrível dizer muito bacana, mas uma forma que foi interessante de ver essa questão da morte da filha dele, foi em determinado momento que o Mackenzie simplesmente estava pensando em desistir de tudo e ir embora, e aí a sabedoria o chama para ajudá-lo, para que ele a ajude no jardim. E ele vai, tipo, o jardim, ele é um jardim cheio de flores lindas, é um jardim maravilhoso, só que ao mesmo tempo confuso, não segue uma ordem exata. E eu não sei, eu senti que isso representa um pouco a nossa vida, que às vezes é um pouco confusa.
a gente não entende o que está acontecendo, como vai acontecer, tem muitos elementos diferentes ali, mas ao mesmo tempo ela é linda, entendeu? Se você olhar de cima, se você olhar para trás, você mesmo pode fazer esse exercício. Pensa lá, um tempo atrás, um momento nostálgico, assim, pensa como as coisas eram diferentes, da forma que você hoje, pensando no passado, como o seu passado era diferente da forma que você o via, né, quando tudo estava acontecendo. E aí, nesse momento, eles chegam numa parte desse jardim e o Espírito Santo pede para que ele ajude a arrancar todas as flores de uma determinada parte. Ele fica, não, mas elas são tão bonitas, são novas, acabaram de crescer, tá inteira, cheia de vida, por que a gente vai arrancar? E o Espírito Santo fala que aquilo é para poder, que ele vai ter que usar aquele espaço, então para isso ele precisa tirar. E aí o Mackenzie simplesmente vai e tira. Mais à frente, quando o corpo da filha dele é encontrado por ele, ele enterra o corpo da filha dele nesse local onde antes ele tinha tirado as plantas. Então desde o começo já dá para entender que às vezes é necessário tirar certas coisas para nascer um novo, mesmo que essas coisas sejam novas ainda, né? Então é uma cena muito bacana que você pode parar para pensar um pouco e te leva a muitas reflexões. Bem, depois de encontrar o corpo da filha dele, o Mackenzie ele começa a conseguir encontrar um pouco mais de paz, que era realmente o que ele estava precisando. E aí, em um determinado momento, Deus vira para ele e fala que ele tem que escolher entre ficar ali com Deus ou voltar para a família. Se ele ficar com Deus, ele poderá ver no dia seguinte a filha dele, a Missy. E aí ele pergunta o que a Missy quer. E Deus fala, olha, ela quer muito te encontrar, mas ela está num local onde não existe impaciência, então ela pode esperar mais um pouco. E o Mackenzie resolve voltar para a família dele. Quando ele está fazendo um caminho de volta para casa, no mesmo local onde ele quase tinha sofrido um acidente de carro, ele sofre um novo acidente. Mas dessa vez, antes ele quase tinha sofrido, né? Dessa vez ele realmente bate e, nossa, eu fiquei com muita raiva, porque eu pensei que ele tinha morrido nessa hora. Mas ele sofre um acidente e depois ele acorda no hospital. E lá no hospital, eles falam que, na verdade, ele tinha sofrido um acidente quando estava indo para a cabana, né? E ele tinha ficado meio que em coma esse tempo todo. Então, esse é outro tópico importante que eu tinha pedido para vocês se lembrarem, da questão do acidente de carro, porque você passa a não saber muito bem o que aconteceu afinal. Na prática, né? Na prática lá, o Mackenzie estava indo para a cabana, sofreu um acidente de carro e ficou em coma e tudo aquilo só aconteceu na cabeça dele. Mas as teorias, a gente pode criar muitas teorias bacanas sobre isso. A gente pode criar uma teoria de que ele foi, sei lá, para uma dimensão diferente e que ele realmente, nessa dimensão, na histórica dimensão, né, ele encontrou tudo que aconteceu no filme, aquilo tudo foi real. Tipo um lance meio Harry Potter quando conta Dumbledore, que fala, né, só porque as coisas aconteceram na sua cabeça, que não quer dizer que não tenham realmente acontecido. Então você pode entender por esse ângulo, como você também pode entender que aquilo aconteceu, não ter essa questão de uma outra dimensão, que tudo aconteceu enquanto ele estava em coma, ele estava lá paradinho, o espírito paradinho lá e a cabeça dele conversando com Deus, imaginando essas coisas. Então você pode acreditar como quiser, porém para Mackenzie aquilo foi suficiente para que ele conseguisse realmente ter uma paz maior em relação a tudo que tinha, toda essa questão da filha dele e tudo mais. O filme é bacana porque ele também quebra aquele paradigma de que Deus e Jesus são homens loiros, de olhos azuis, etc. Que o Espírito Santo é uma forma totalmente etérea, que não tem forma física. Ele mostrou os três de uma forma bem humana e pegando assim pessoas de várias etnias. Então achei isso bem legal porque traz esse aspecto mais humano, esse aspecto mais próximo, mais confortante. E outra coisa também é porque tanto Deus quanto os outros, eles possuem muitos sentimentos, então isso também traz pra gente esse aspecto reconfortante, que faz com que a gente realmente comece a acreditar um pouquinho mais naquilo, independente da religião. Como a própria Octavia Spencer falou, o filme ele tem um ar fisioterapêutico, você sai de lá curado, realmente você sai, depois de você assistir o filme, você se sente mais leve, independente do que você acredita, porque assim como no filme Deus tenta fazer com que não força que Mackenzie acredite nele, acredite nas coisas dele, ele deixa que Mackenzie vá descobrindo, né, o Mac, ele vai descobrindo aos poucos as coisas e no tempo dele ele vai aceitando as coisas que aconteceram, se reconfortando.
o filme também lhe dá esse aspecto de que não foi empurrado religião nenhuma goela abaixo, que você vai acreditando ou não naquelas coisas, você vai sentindo um pouquinho mais reconfortante. Então vale muito a pena assistir. Se vocês ainda não assistiram o filme, estão vendo esse vídeo, não tem ligado para spoiler, assistam, vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão sair lá do cinema tão leves quanto eu saí. E é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima.